Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um Papo de Físico, agora parte 2. Professor Adriano na área, professor Clayton também, que irá nos auxiliar nessa conversa. Professor Clayton, dá um oi para a galera aí. Bom, olá a todos e vamos à nossa segunda jornada aqui da aventura pela os personagens principais aí da física na área das ciências em geral. Sim. E falando de personagens, né, a gente já começa com uma foto bem interessante, né? Para quem não conhece, vocês estão vendo uma foto aí, o Einstein e o Bohr, né, conversando, e eles tiveram muitos e muitos diálogos, né? Mas alguns deles ficaram muito conhecidos ao longo da história, né? Que era a famosa discussão, né, sobre as probabilidades, né, dos eventos acontecerem, né? E nesse diálogo, né, uma das famosas frases do Einstein é que Deus não joga dados, né? Então ele não trabalha com probabilidades. E muito mais para frente, né, Bohr consegue provar que ele estava certo, né? Mas enfim, esse papo É, fica para um outro momento, né? isso é interessante, né, Adriano? Que é um rapaz mais jovem, né, em relação ao Einstein, né? O Einstein com ideias consolidadas, por isso que ele era tão resistente, né? E o Bohr um rapaz cheio de inovação, né? Então isso é uma coisa interessante que a gente vai ver mais à frente, né? Bem legal. Sim, sim. E essas discussões elas se prolongaram. Não foi uma única discussão, né? Foram várias. Assim, por conta disso surgiram várias discussões acaloradas no meio científico, né? Mas a gente vai chegar lá em algum momento. Então vamos lá. Voltando para Galileu, meu amigo Clayton. Então, Sim. bom, acho que a gente ainda não explorou tudo que podia explorar do Galileu, né? E acho que nem vamos conseguir, porque é tanta coisa, né? Mas vamos voltar a algumas coisas interessantes. Bom, então a gente começa aqui com a pergunta, né? É, a gente sempre, quando pensa no Galileu, pensa numa pessoa que trabalhou com método científico, que era uma pessoa que tinha o espírito de, de cientista experimentador na sua veia, né? E a gente imagina ele como uma pessoa fazendo experimentos, né? Diariamente, né? Ou pelo menos pensando em experimentos que pudessem vir a quebrar toda a ciência aristotélica daquela época, né? Mas a pergunta que fica, né? Será que ele fez mesmo o experimento do plano inclinado? Se ele conseguiu chegar, como ele conseguiu, né? Sim. Chegar às conclusões sobre o lançamento de projéteis, a queda dos corpos, e qual foi a contribuição dele para o princípio da inércia, né? O que ele conseguiu concluir a respeito disso. Então vamos por etapas, né? Bom, antes de mais nada, o experimento do plano inclinado, né? Estava pesquisando faz algum tempo um artigo de 2002 numa revista científica, no qual fala sobre os 10 experimentos mais belos da física, né? E por curiosidade, né, para quem não sabe, o plano inclinado está em oitavo lugar. Olha que interessante. Mas ainda, né, Legal, né? lendo outros artigos, eu vi que existe uma galera, né, que critica um pouco critica não, na verdade questiona, né, a ideia da experimentação do plano inclinado, né, e de outros experimentos de Galileu que, na verdade, colocam em xeque, né, essa visão empirista dele, né. Então tem um debate, né, É, isso tem a ver com o sobre desafio, né? O isso. desafio que foi na época, né? De você ter técnicas, né? Quais seriam as técnicas que ele utilizaria para conseguir realizar os seus experimentos de forma precisa, né? Então, Exatamente, como que e é Galileu por conseguiu isso chegar, né, mesmo, à né, conclusão sobre, sei lá, lançamento de projéteis, né? Como é que ele teria feito isso, né? A queda dos corpos, né? E chegar a um princípio da natureza, né? Que é o princípio da inércia, né? Como, né? e, Isso é algo forte, né? e é por isso mesmo que tem algumas pessoas defendem ele como sendo um racionalista, né,
que também adotava as ideias aristotélicas da intuição mesmo, né? Porque foram muito assertivos essas experiências, as conclusões que ele chegou, né? Os cálculos muito precisos, né? Na época Mas dele, né? Na época dele, ver era crer, né? isso, Essa visão exatamente, né? racional, né? E talvez por isso que ele tinha que fazer essas experiências e mostrar para as pessoas, né? Então, o exemplo clássico disso é a Torre de Pisa, né? Então, o plano inclinado, né, é o que nós temos, pelo menos é o que você vai encontrar em muitos lugares, foi que ele realizou diversas experiências, né, soltando os objetos com ângulos, né, utilizando o plano inclinado com ângulos diferentes, objetos também, hora de madeira, hora sei lá, ou outros materiais que tivessem um coeficiente de atrito diferente, né, e até que ele pôde chegar às suas conclusões sobre o plano inclinado, né? E esse foi um experimento muito assertivo que ele fez, né? E eu acho que a partir daí foi que ele começou a ter base, né? Sobre a questão do atrito, a influência que o atrito tinha e tudo mais, né? Acho que, Porque, querendo ou não, é uma forma de controlar a aceleração da gravidade, né? E você pode exatamente. ver uma coisa com a inclinação, né? Você pode controlar essa aceleração, porque você tem uma decomposição do vetor da aceleração, né? Isso é importante porque ele pode ver as coisas, entre aspas, em câmera lenta, né? Movimento. Não é um movimento de queda, também é um movimento de queda, né? Se tratando do plano inclinado, só que agora eu posso ir controlando isso, né? E aquela ideia sim, de você pega uma esfera, por exemplo, isso, mergulha ela no nanquim, né? Que é um tipo de pigmentação que você pode, inclusive, mapear o rastro, né? Que esse objeto faz durante a descida no plano inclinado, sim, por exemplo, né? E aí você pode ter uma espécie de fotografia, né? Como o quão ele se movimentou, né? Esse objeto. sim, sim. São recursos que dava para fazer na época, né? Uhum. E se você for pensar, né, por exemplo, o objeto aqui, se você for fazer a decomposição de força sobre esse objeto, então você tem a força peso, que sempre vai atuar para baixo, certo? E aí você pode decompor esse objeto num peso, pensando que ele está caindo. Um peso na direção x, que você chama de px, certo? E outro peso na direção y, certo? E aí, esse peso na direção y, deixa eu tentar colocar direitinho aqui. Opa, saiu meu slide. Esse peso na direção y, essa decomposição de, da força peso, é que fecha um triângulo de forças aqui para que você consiga trabalhar com esses ângulos aqui. Então ele vai alternando esses ângulos e para estar observando quanto que o objeto vai caindo aqui, né? A velocidade que ele cai, o tempo que ele demora para cair. E eu acho que isso dá muita base para que ele pudesse depois vir a realizar esses experimentos da queda dos corpos, aonde ele chega à conclusão que a distância percorrida ela é proporcional ao tempo, ao quadrado do tempo, né? Então essa é a principal conclusão que Isso, ele é. chega aqui, né? E aí, a grande sacada é essa possibilidade de decompor o movimento, né? Então, isso foi um grande feito, né? No caso do trabalho do Galileu, né? Que você fala. Então, a compreensão do que é um lançamento de projetos foi possível graças à ideia de decompor, né? O movimento, né? Em direções, né? Plano, Isso. no plano horizontal, né? Que você pode definir como a direção X e uma outra componente, e a direção vertical, né? Como está aí definido como Y. Isso. E nesse aspecto, né, a gente, como Galileu, com esses experimentos de forma empírica, né, que ele tenha ou não realizado, né, na precisão que se esperava para poder chegar ao princípio da inércia, por exemplo, né, então, ele poderia se questionar, por exemplo, como que pode, né, imaginar que uma pena, por exemplo, e um martelo possa atingir o solo ao mesmo tempo, né, se eles forem soltos de uma mesma altura, né, em relação a esse solo, né? Como ele podia empiricamente chegar a essa conclusão, né, com o desafio da resistência do ar, por exemplo, né? Então, Sim, isso é incrível, né? isso daí é intrigante, né? A gente tentar imaginar como que ele pensou nessa época. Na verdade, assim, o que você vê ensino médio, às vezes até faculdade, né?
é que você estuda a lei em si, né? Agora tentar imaginar como que a pessoa chegou naquilo, como que ela pensou, aí, bom, provavelmente você já está num outro nível, né? Já está num nível muito mais questionador do que só aceitar a lei pronta em si, né? Então, Sim, acho que né? E os o desafios da aprendizado época, né? Como a gente é isso, falou, exatamente. né? A ideia de Que ver nem, para crer, né? Isso é desafiador, né? Porque, por exemplo, Galileu seria questionado, por exemplo, por que um objeto solto de uma mesma altura, né? De uma certa altura, se considerar que a Terra estava em movimento, como nós comentamos no vídeo anterior, aham. é, ele não cai em posição diferente, né? Se ele é solto, ele cai em linha reta, mas por que a Terra não mudou de lugar e o objeto caiu mais à frente, por exemplo, né? Então, isso foi um desafio na época, porque parecia óbvio, né, a forma como o mundo era descrito até então, né, na visão aristotélica, né? Sim, Então, sim. esse Na desafio verdade, foi grande. agora eu lembrei de um experimento interessante que mostra a rotação da Terra, que é o pêndulo de Foucault, né? O pêndulo de Foucault que trata isso, né? Então, Foucault, bom, não sei se eu me lembro exatamente da experiência, mas até onde eu me lembro, realizou a experiência numa igreja que tinha uma torre bem alta, né? Porque ele precisava da altura. Ele amarrou uma esfera e na base dessa esfera ele colocou uma espécie de uma pontinha. Então, você tinha aqui É, um barbante bem grande, aí você tinha uma esfera, aí você tinha uma pontinha aqui, opa, você tinha uma pontinha aqui, e aí ele colocou a areia aqui no chão, né? um tapete de areia. Aqui era areia. E aí isso daqui estava pendurado no teto da igreja. Aí, bom, à medida que o tempo ia passando, ele foi percebendo marcas em posições diferentes, né? Nessa Direções areia, diferentes, né? direções diferentes. Não sei se foi exatamente assim, mas é o pouco que eu consigo me lembrar Sim, né? da, do experimento, né? E isso é uma prova cabal de que realmente a Terra está em rotação, certo? Sim, porque quem é que ia produzir o giro, né, no pêndulo, né? Então, na verdade, Exatamente. quem girou foi a Terra como um todo, né? E o pêndulo, graças a um princípio que o Newton vai estender esse raciocínio mais à frente, quando a gente for falar, né, que é o princípio da inércia, só que no contexto de um objeto girando, né, que vai ser Isso. o chamado momento angular. E lá tem que ser conservado, né, e aí o plano de rotação do pêndulo, né, professor, mas eu não estou vendo o pêndulo girar, né, não, você não está vendo ele dar a volta completa, porque a gravidade não está deixando. Mas o pêndulo, coitado, está tentando dar um giro completo em torno A do todo ponto momento, de unidade inclusive, né? da torre da igreja. Né? A todo momento ele tenta fazer isso. Bom, É, então, o princípio da inércia, eu acho bacana a gente discutir um pouquinho mais, né? Porque isso é uma base muito grande para os trabalhos de Newton posteriormente, né? Então, o que Galileu imagina, né? Que um corpo, quando está descendo um plano inclinado, ele acelera, né? Obviamente, devido à ação da gravidade. E quando ele está subindo, ele vai freando, também devido à ação da gravidade, né? Mas, se ele está num local onde não tem nenhuma força atuando sobre ele, nada que possa fazê-lo acelerar ou frear, esse corpo se mantém em velocidade constante, certo? E é daí que ele chega à conclusão, né, do princípio da inércia. Essa é a contribuição que ele dá para o princípio da inércia, né? sim, né? E com esse princípio já estabelecido até então com Galileu, né? E isso já repercutindo no que a gente chama de academia, né, científica, né, que já estava se consolidando nessa época, a gente pode ver que, por exemplo, nessa mesma época, né, do Galileu, né, estamos aí nesse período do século XVII, né? Isso. E nessa mesma época, né, havia perguntas que intrigavam, né? Por exemplo, o matemático Johannes Kepler, né? Não sei se a gente vai falar dele mais agora, né? Que é um homem que vivia, né, na luz. Bom, se a gente for pensar na sua vida particular, né, é Vamos uma pessoa passar que lá para o viveu Kleber. Peraí. Vamos lá. muitos desafios, né? Tá aí o nosso amigo Johannes Kepler, né? Que a gente pode
ficou conhecido assim, da forma, né? Ele estudou, partindo dessa ideia de que o Galileu já tinha compreendido a ideia da decomposição do movimento, né? E ele foi extrapolar esse raciocínio na interpretação do movimento dos corpos celestes, né? Porque ele teve a oportunidade de acessar um conjunto de dados importantes da astronomia, né? Do Tycho Brahe, e com essa oportunidade ele pôde mapear, né? E tentar enxergar, né, o que o Galileu falou com as observações astronômicas. Né? Então, o Kepler consegue fazer isso. Né? Na verdade, assim, o Kepler, né, tem uma história muito bacana, né? Eu adoro contar isso para os alunos quando eu vou falar do Kepler, né? Porque o Kepler, ele era o discípulo do Tycho Brahe, né? E o Tycho Brahe, ele era uma pessoa muito meticulosa. Então, ele tinha registros, né, de mais de 20 anos de observação, de mapeando o céu. Ele tinha mais de 20 anos de registro. Ele era uma pessoa extremamente meticulosa. Todas as noites ele fazia os seus registros, por mais de 20 anos, sem deixar nenhuma noite passar. Só que, ao mesmo tempo, né, ele era um cara muito mão fechada, né? Então, Kepler, quando começou a se destacar nos seus estudos, e quando vai ser discípulo de Tycho Brahe, né, Tycho Brahe não autoriza Kepler a ter acesso, né, aos seus arquivos, né, aos seus registros, né. E quando Kepler consegue efetivamente acesso a esses registros, é apenas quando Tycho Brahe morre, que aí ele se torna, né, o astrônomo principal do reino, né. Só mais uma curiosidade sobre o Tycho Brahe, né, ele era uma figura muito peculiar, digamos assim, né, porque ele, quando mais novo, né, ele perde parte do seu nariz em um duelo de espadas, né, e ele utilizava até então um nariz de ouro, né, então era um nariz confeccionado de ouro, ele utilizava duas tiras de couro para prender esse nariz atrás da sua cabeça, né, então, com certeza, se você estivesse andando por aí e visse alguém com nariz de ouro, você se espantaria na hora, né, então Tycho Brahe era uma figura muito conhecida, né. Bom, e quando ele morre, né, que finalmente Kepler tem acesso a esses dados, né, essas observações, que ele começa a analisar tudo, a primeira coisa que acontece é que ele toma um susto, né. Por que ele toma um susto? Porque, de acordo com as observações de Kepler, os planetas, diferente do que imaginava-se até então, eles não giravam em órbitas circulares, e sim em órbitas elípticas. Isso, pelo menos, era o que a matemática dizia, né? Porque as observações do Tycho Brahe, né, mostravam uma coisa, Kepler confirmou por meio da matemática, mas que para que tudo isso desse certo, deveria ser uma elipse, não mais uma esfera. E se eu não me engano, né, esses problemas começam a surgir por conta de problemas no calendário, né, por causa de algumas coisas relacionadas ao calendário até então. Sim, né? Até porque o aprimoramento dos calendários vem depois desses trabalhos, né, querendo ou não, né? Que aí você tem um calendário da astronomia propriamente, né? Sim, então, pode falar, desculpe. Pensando nessa coisa pensando no Kepler em si, né, que é um personagem também muito, muito importante, né, igual o Adriano já comentou da questão de como ele fez a aquisição dos dados, né, para poder checar, né, os trabalhos que o Galileu vinha desenvolvendo, né. Então, falando um pouquinho da história do Kepler em si, né, a gente tem que ele era uma pessoa que tinha muitos desafios do ponto de vista particular, né. Ele era uma pessoa que não tinha uma saúde tão privilegiada, né, infelizmente, né. Então ele é um homem que vivia, né, na luta, né, assim, entre, sei lá, a questão de doenças, dificuldades que ele tinha, né, e essa ideia de compreender diante de seus colegas, né, na época, né, de trabalho, né, como é que ele ia lidar com isso, né, essa questão do desafio, né. Então ele é uma pessoa que passou por, né, esse tipo de situação, né. Sim, sim. Bom, então a partir daí é que você tem a primeira lei de Kepler, né, conhecida como a lei das elipses, né. O que essa lei especificamente fala?
Ela diz que os planetas, eles giram em órbitas elípticas ao redor do Sol, sendo que o Sol ocupa um dos focos dessa elipse, ok? Então tá aí a primeira lei de Kepler, uma lei revolucionária, quebrando completamente com a ideia dos gregos, né, da circunferência perfeita, né, que esse era o movimento mais harmônico que você poderia ter e tudo mais, né. Então já veio a Mesmo elipse. tratando de uma elipse bem suave, né? Mesmo sendo uma elipse suave, né? Era É uma quase. elipse, né? Não deixa de ser uma elipse. Mas não tem jeito, né? Tem dois focos aí, não tem como. Ah, mas essa lei específica é uma paulada na cabeça dos gregos, né? É, Então, executa. sem dó nem piedade, né? E daí ele Bom, pode estender a partir daí, né? Compreendendo, né, o movimento elíptico dos planetas, né? Até então eram 5 planetas conhecidos, né? Nessa época, porque é os que você pode observar a olho nu, né? a olho nu, né? E não em todos os momentos, né? Mas você consegue identificar quais momentos que dá para ver, todos eles, né? Ele pode também desenvolver outras duas leis, né? Ligadas à geometria, né? Que ele estava observando, né? Que são a lei das áreas, né? Das áreas que são iguais, né, você imaginar, por exemplo, o planeta Terra orbitando em torno do Sol, né? Então, a visão copernicana já está estabelecida aqui, né? Sim. E então você pode imaginar um plano onde a Terra rotaciona, né? Você coloca o Sol num dos focos dessa elipse, né? E a Terra vai desempenhando a sua trajetória em torno do Sol, né? E se você medir, por exemplo, um intervalo de tempo específico, né? Você, por exemplo, depois um mês, né? 30 dias, você vendo o movimento da Terra. Se você marcar o ponto de partida que você escolheu para começar a observar a Terra e o Opa, ponto que ela realiza já em 30 dias, né? sim. Então, você pode ver que pegando as linhas, né, conectando, né, isso, igual essa imagem nos mostra, né, bacana, né? Tá vendo? O movimento das áreas. Então, vamos supor que levou 30 dias para a Terra sair desse ponto mais distante do Sol, né, Aqui. até aquele segundo ponto, né? Isso, esses dois Até locais. aqui. Isso. E aí você mede esse intervalo de tempo. Depois você espera a Terra ir diametralmente oposto, né, para o outro lado. E quando chegar numa determinada localidade, você começa a marcar o tempo de novo, né? Eu vou marcar os mesmos 30 dias, né? Então, aí a Terra percorre esse outro percurso, só que agora está mais próxima do Sol. Então, passados 30 dias, você descobre que as duas áreas que são desenhadas aí, né? Em relação ao centro do Sol até onde a Terra está, né? Essas duas Uhum. imagens é a mesma área, né? Então, opa, tem coisa aí. As coisas do Galileu se mostram na geometria. Né? O que o Galileu afirmava do ponto de vista da física, né, que é, por exemplo, o princípio da inércia, que é uma interpretação física, começa agora, a geometria também começa a reverberar essa ideia. Né? Eu, É por a enquanto, mecânica dos corpos é, celestes, né? exatamente. É um aspecto geométrico que vai conduzir a interpretação física. Né? É bacana Então, isso. basicamente, resumindo a lei das áreas, né? Então, o que a lei das áreas fala? Que o planeta percorre áreas iguais em intervalos de tempos iguais. Isso é o mais importante. Então, ó, esse intervalo Sim. de tempo, delta T1, que eu marquei para vocês, é igual a delta T2. Quando o planeta está mais próximo do Sol, nós chamamos de periélio. Então, ele aumenta a velocidade para compensar. Quando ele está mais distante do Sol, nós chamamos de afélio. Então, aqui ele diminui a velocidade, ok? Então, periélio, afélio, certo? E agora nós temos a consequência disso, né? Quando você analisa dois corpos, por exemplo, A e B, você pode chegar na conclusão da lei dos períodos. O que a lei dos períodos diz? Então, antes de mais nada, se você for analisar o corpo A aqui, você vai perceber que o período do corpo A é menor do que o período do corpo B. O que eu estou dizendo com isso? Que o tempo que o planeta A demora para dar uma volta em torno do Sol é menor do que o tempo que o planeta B demora para dar uma volta em torno do Sol. Até aí sem novidade. Mas qual foi a grande sacada de Kepler? Então Kepler ele conseguiu, né, por meio dos seus cálculos matemáticos, suas observações e tudo mais, ele conseguiu chegar nessa expressão que o período ao quadrado de um planeta dividido pelo seu raio ao cubo dá sempre a mesma coisa, dá sempre um número constante.
Então, Veja nessa expressão, ó, que aí está combinando informações da física com as geométricas. Geométrica é as observações que o Kepler faz a partir dos dados do Tycho Brahe, e a parte física é as interpretações que o Galileu Galilei conseguiu fazer anteriormente. Então, você já está exatamente. compondo, né? É que a gente ainda não falou de um próximo personagem, né? Que é o que, na verdade, vai discutir a estrutura física propriamente, né? Dessa relação que o Kepler estava desenvolvendo, né? Mas você Sim, já vamos percebe, chegar lá. né, esses trabalhos independentes ocorrendo junto. Mas perceba, geometria e física. Então, agora estão conversando na terceira lei de Kepler, né? E a partir daí, né, você consegue calcular o período, o raio de um planeta, enfim, porque esse número ele segue essa constante. Então, se eu fosse estabelecer essa relação entre dois planetas, hipoteticamente falando, se eu chamar o planeta A de Terra, o B de Marte, então eu poderia escrever assim, ó, o período de A ao quadrado sobre o raio de A ao cubo, como é uma constante, isso tem que ser igual ao período de B ao quadrado sobre o raio de B ao cubo. Se você fizer uma pesquisa rápida e der um Google, se você pegar, por exemplo, pega o período da Terra e o raio da Terra, pega, sei lá, o raio de Marte ou de qualquer outro planeta que você tenha curiosidade, e se você quiser saber o período que ele tem para dar uma volta completa em torno do Sol, faça um cálculo rápido, embora já tenha muitas tabelas prontas, mas é legal você fazer esse cálculo, né? Mas outra coisa bacana de se fazer também é você pegar o período da Terra e o raio da Terra, utilizar essa expressão, você vai chegar no número. Pega isso para qualquer outro planeta, com os dados do outro planeta, obviamente. Você vai ver que os números vão ser sempre os mesmos. Por quê? Porque você tem que obedecer esta lei matemática. O período ao quadrado sobre o raio ao cubo tem que dar o quê? Uma constante. Ok? Que é fruto do princípio da inércia, que Sim. está embutido aí dentro. Ainda não dá para enxergar agora, porque a maneira como foi trabalhado os dados que Kepler faz, né, vai depois ser compreendido melhor mais à frente. Né? Então, nessa sequência, né, então podemos dizer que agora o Kepler ele entrou na chamada câmara secreta, vamos dizer assim, né, da cosmologia. Né? Então ele Sim. agora está entendendo os segredos do universo. Né? Ele está conseguindo compreender a partir de dados observacionais e o que se conhecia até então, né? Então, agora você já pode descrever, né, apenas como explicar como o mundo funciona, né? Agora já conseguimos responder esse tipo de pergunta, né? O Sim. porquê ainda não sabemos, né? O porquê que o mundo funciona do jeito que funciona, mas como ele funciona já temos condições agora de Já temos uma luz, né? já temos uma luz, né? Bom, Então, vamos lá para o nosso próximo personagem, então, né? É o Sir sim. Isaac Newton, né? Oh, Sir Isaac Newton. Uma das, uma, uma das maiores mentes da humanidade, Dos né? ícones, Senão, né? com certeza, né? Na verdade, assim, Newton, antes de mais nada, para chegar onde ele chegou, né? Ele teve acesso, por exemplo, às obras de Galileu, como, por exemplo, o Diálogo de Galileu. Então, foi um livro, assim, que ele comeu, né, linha por linha. Ele também estudou bastante René Descartes, né, lendo os livros de filosofia. Ele tinha conhecimento das leis de Kepler e tinha algumas coisas interessantes. Por exemplo, para se falar sobre Newton, em 1660, quando ele já estava na Universidade de Cambridge, se eu não me engano, né, você teve a peste negra, né? Sim. E Tinha aí 17 anos nessa época ele. a peste negra foi uma doença terrível, né? Que assolou a Europa assim de uma forma brutal. Né? E, Sim. com a universidade fechada, né? Ele tem que retornar. Eu não me lembro exatamente o nome da cidade que ele retorna, mas ele fica, né? Um período recluso, né? E E, ele, assim, por analogia, é mais ou menos o que nós estamos vivendo, né? E ele aproveita esse período para intensificar os seus estudos, né? Então, ele após o retorno, né? Ele volta com muitas coisas novas, digamos assim, né? Que eram frutos dos seus estudos em quarentena, digamos assim, né?
Sim, porque ele ficou recluso nas propriedades da família, né? E, bom, se fosse, a gente situando o Newton na história, né? Ele nasce provavelmente em 1643, né? A data não está muito precisa. Talvez final de 1642, período do Natal, aí os biógrafos têm uma dificuldade de definir por conta dos registros não estarem tão bem estabelecidos, né? Então, mas veja que ele nasce no período, quando Galileu Galilei encerra a sua jornada aqui na Terra, né? Então, Galileu Galilei falece em 1642, aí também o ano da vinda do Newton. Isso é uma coisa interessante, né? Muito Um gigante, né? Um gigante da ciência moderna, né? Quando ele vai, aí aparece o próximo já e vai fazer as novas sensacional, né? considerações, né? Então, bom, Newton é um cidadão inglês, né? Então, o que hoje nós chamamos de Inglaterra, né? Da região que ele vive, né? Ele vai falecer já em 1727. Então, ou seja, se você contar, ele viveu em torno de 84 anos, né? Período longo, né, de vida para uma época, né? Pra época A ainda. história muitas vezes não consegue detalhar como é que era o dia a dia dos cidadãos comuns, né? Mas a média de expectativa de vida era de 30 anos, 35, né, 40 anos no máximo, né? Para a média da população, né, de uma maneira geral. E assolado pela peste negra nesse período, imagina, né? Aí que as pessoas não tinham nem muita chance. Bom, com relação, bom, ele vem trabalhar na Universidade de Cambridge, né? Onde o Adriano disse, né? Que ele em 1660 ele vai chegar até lá, né? Parando nesse período do colégio. Sua ocupação, ele é um cientista, né? Ele já se estabelecia assim. O seu trabalho, talvez um dos mais famosos, né? Foi o Filosofia Natural, né? O princípio da filosofia natural, né? Princípio a matemática, né? Que a gente pode intitular assim, né? Isso. E que nos levou diretamente a entender, por exemplo, que as leis físicas que estavam sendo compreendidas aqui na Terra, na verdade, válidas para todo o universo, né? Então, as leis físicas aqui, por exemplo, são as mesmas na Lua, né? A gente pôde ver isso quando a gente falou no vídeo anterior sobre as experiências dos astronautas na Lua, né? Que as leis, né? O princípio da inércia está válido lá, né? E agora São válidas em qualquer lugar do universo, né? Isso. Bom, aí quando você vai falar do Newton, né? Na verdade, assim, tem muita coisa para falar. Provavelmente a gente vai esquecer algumas coisas, porque ele atuou em várias áreas, né? Muita coisa até então chega a ser novo, principalmente na parte da ótica. Na parte da mecânica, para ser mais específico, ele consolidou as famosas 3 leis de Newton, né? Mais a lei depois a lei da gravitação universal. Nessa parte da mecânica, uma das suas famosas frases, né? Diz que, segundo Newton, para chegar onde cheguei, tive que subir nos ombros de gigantes. Então ele estava se referindo a Kepler e Galileu, no qual lhe forneceram uma base, né, para que ele pudesse estabelecer essas leis da mecânica, né. É aquela visão de quando você está mais alto, você pode enxergar mais longe, né? Essa metáfora Exatamente, tem, né. né? E foi o que ele precisou fazer mesmo, né. Então essa foi uma base muito boa que ele teve, né. Então, na mecânica, como eu já havia dito, ele consolidou as 3 leis, né. A primeira lei conhecida como lei da inércia, princípio da inércia, né. Lembrando que a inércia, ela é uma propriedade intrínseca da matéria, então todo corpo constituído de matéria, obviamente, está sujeito à inércia, ok? Nessa lei no princípio da inércia, né, é um princípio que diz que, basicamente, tá, um resumo, não é exatamente como as palavras de Newton, mas basicamente você pode dizer o seguinte: se um corpo está parado, ele tende a permanecer parado. Se um corpo está em movimento, ele tende a permanecer em movimento, a não ser que uma força resultante diferente de zero esteja agindo sobre esse corpo, fazendo, sei lá, acelerar ou até mesmo parar esse corpo, né? Então, esse Sim, é o né? fruto, né, do princípio da inércia consolidado, né? Lembrando que, no caso, sim,
Lembrando que nós não podemos esquecer que cientistas são seres humanos, né? Então, o desafio nessa época, mesmo Newton também enfrenta isso no seu íntimo, né? Que é a ideia de que ele tem que desvencilhar dos seus pré-conceitos, né, anteriores, né, para poder construir toda essa narrativa, né, de como é o universo mecânico, né? Como é que ele funciona, né? Então, se a gente for ver, né, por exemplo, ele pode se questionar assim, por que a maçã cai, né? Um objeto cai aqui próximo à superfície da Terra, né? E aí, em seguida, ele vai questionar também, bom, por que a maçã cai? Ele vai intuir o conceito de gravidade. Mas espera aí, se a gravidade existe e ela atua sobre esse objeto, a maçã, então por que pela mesma razão, a Lua também não cai? A Lua não está caindo aqui sobre a gente, né? Sobre nós. Ele também é um outro corpo, né? Então, por exemplo, por que a Lua não se choca com a Terra, né? Nesse caso, seria a explicação. Do mesmo jeito que acontece com a maçã, né? A maçã, ela vai de encontro ao solo, né? Por conta da ação da gravidade, e ela colide, né? Então, veja os desafios que está aí, né? Então, essas perguntas fundamentais, né, que o Newton, ele calmamente, ele sentou, né, para poder compreender isso, nesse exílio, né, que ele acaba fazendo, nessa quarentena, né, na linguagem de hoje, no contexto que estamos, né, ele consegue calmamente observar isso, né, e começou a decifrar, né, peça por peça, né, desse quebra-cabeça, né, de como é o universo, né. Então, ele vai agora tentar ver o princípio da gravitação, ele vai começar a perceber ele, né, quando ele vai estudando, entendendo que, na verdade, a Terra de fato está fazendo, a Lua está de fato fazendo um movimento de queda, né, só que em duas direções ao mesmo tempo, né, então, Simultâneo, né? Um movimento simultâneo. que aí vai caracterizar o movimento da Lua em torno da Terra, né. Sim, e é por isso que ela não se choca com a Terra, né? Essa é a conclusão que ele provavelmente deve ter chegado, né? Bom, agora, e se eu tiver uma força resultante diferente de zero atuando no corpo? O que Newton percebeu? O resultado disso é que esse corpo adquirirá uma aceleração, né? E a partir daí é que ele consegue chegar na sua famosa segunda lei de Newton, né? Que diz que a força resultante aplicada em um corpo é diretamente proporcional ao produto de sua massa pela aceleração. Confere isso, Cleiton? Sim, que é aquela ideia de uma força central, né? Existe uma força, é como se a Terra, por exemplo, atraísse os objetos tudo em direção ao seu centro de massa, né? Então, essa visão Newton já tinha percebido, né? Então, existiria uma espécie de força central, né? Que aí, só uma essa observação, distância, essa distância é medida assim, né? Sim, você não vai encontrar as palavras de Newton igual tá nos livros didáticos, tá? Porque Newton nunca falou que força é igual a massa vezes aceleração. Na verdade, isso daí, né, que a gente fala, né, a gente fala que a força resultante é igual a massa vezes aceleração, isso daqui você encontra em livro didático. Newton nunca escreveu isso e nunca disse isso também, tá? Só que isso é uma dedução da lei dele, né? Na verdade, ele usava até uma outra notação, né, do cálculo que ele mesmo desenvolveu, né, que é o cálculo de derivada, né? Então, ele foi um dos autores, que inclusive gerou-se uma briga muito intensa depois com... Como era o nome do outro matemático? Me fugiu o nome, Cleiton? Leibniz, né? Leibniz, obrigado. Porque Leibniz tinha também desenvolvido, né, o cálculo, né? Só que os dois desenvolveram coisas que até então, né, foram independentes, né? E um acusava o outro de plágio, enfim, só mudava a notação, mas basicamente era a mesma coisa, né? Sim, né? Tem a ideia do deriva é tipo derive, né? Segue o rio, né? É o significado da palavra, né? Que é a ideia de você ter uma coisa variando, uma coisa mudando de lugar, né? Então, essa taxa de variação. E a tal da taxa de variação que o Newton estava de olho era o movimento, a mudança de posição de um objeto. Então, ele sabia a maneira como um objeto muda de posição, eu posso mapear isso, né? Eu posso, ponto por ponto, dizendo como é que o movimento está mudando. E é isso que o Newton entendeu como força, né? Força é essa capacidade de mudança de movimento do corpo, o quanto ele está se movendo, né? Então, essa variação de velocidade é o que você chama de aceleração,
Sim. Só que da maneira que é expresso nos trabalhos, nos livros didáticos, né, é um caso particular de tantos outros que é possível um corpo se mover, né? É o caso do movimento que varia de maneira uniforme, né? Então, movimento uniformemente variado é um caso particular. Só para deixar explícito aqui, você lembra como que era a notação de Newton? Era ponto, né? Era x 2 pontos, né? A derivada segunda da posição. Em função do tempo, que é o parâmetro de observação. Né? Peraí, deixa eu arrumar aqui. Eu não lembro exatamente. Tem que dar Você pode escrever, né? Força era F. Força resultante, né? Isso. Não sei se era assim, gente, mas era algo parecido, tá? Não, A tá força certo. resultante era o produto era massa, né? A aceleração é x 2 pontos, né? Isso. Não era assim? Que é uma assim, taxa né? de variação. Que essa daqui, na verdade, está dizendo que é a segunda derivada, né? Isso, em função do tempo. Porque se você deriva a posição em função do tempo, você tem a velocidade. Se você aplicar de novo isso, derivar a velocidade em função do tempo, você tem a aceleração. Então ele usava essa notação de ponto, né? Isso. O interessante é que nessa expressão que você escreveu aí, Adriano, você também pode pensar na possibilidade da massa também ficar variando no movimento. Que é o que acontece, por exemplo, no lançamento de um foguete no espaço, né? Se você vê, boa parte da estrutura do foguete nem chega aí para em órbita, sair né? da estratosfera, né? É a queima do combustível, né? No caso do foguete. Então, boa parte daquele líquido, né? Daquela substância que está criogenada, né? Tá no estado sólido por causa da pressão, né? Ela vai gastando em combustão devido à propulsão que faz e boa parte do foguete vai perdendo massa, podemos interpretar assim. Então, às vezes você pode ter um objeto com a mesma velocidade o tempo todo, só que a perda de massa dele faz com que ele também tenha variação, tenha interação que é a força, né? Então a força também se manifesta com variação de massa. Então é interessante isso. Sim. Que é a chamada quantidade de movimento. E isso explica uma série de coisas. A quantidade de movimento. Na verdade, né, uma coisa interessante, né, antes de surgir, né, essa equação, você já tinha a quantidade de movimento, né? Então, o que é a quantidade de movimento em si? A quantidade de movimento em si é uma maneira de você quantificar o movimento da matéria, né? Então, a quantidade de movimento, ela vem para isso. Então, antes de surgir as leis de Newton, né, então você já tinha a quantidade de movimento, né? Inclusive, né, tem o teorema do impulso. Pelo teorema do impulso, você consegue chegar na segunda lei de Newton, né? Que é bem interessante. Sim, e aí na verdade dessa forma que o Newton fez, né? Só que por conta da cronologia que a gente organiza didaticamente para ir apresentando para os estudantes, é importante apresentar para o estudante primeiro, né, os princípios da natureza, porque eu preciso fazer com que ele se apoie nesses princípios para depois ir construindo toda a narrativa do ponto de vista matemático, né? Por isso que a gente acaba fazendo essa inversão, né, do ponto de vista didático, né? Então, primeiro eu te apresento a força igual a massa vezes a aceleração. Aí, quando você aceita isso, né, aí eu vou poder depois, lá na frente, é que a gente vai construir o que o Newton realmente fez usando o princípio da conservação da quantidade de movimento, e aí poder voltar, relembrar, né, os princípios, e aí complementar esse raciocínio todo. Né? Bom, e ainda falando sobre força, né? Força nada mais é do que a ação de um corpo sobre o outro, né? E isso me remete diretamente à terceira lei, né? Que é a lei no qual trata sobre ação e reação, né? É uma lei que diz que para toda ação há uma reação de mesma intensidade, mesma direção, porém sentido oposto. E essa lei, ela explica muita coisa, assim, absurdamente. Como, por exemplo, o fato de você estar sentado numa cadeira e você não afundar no chão, certo? Então, essa lei basicamente é o seu dia a dia, né? O simples fato de você conseguir andar sem escorregar, você já está usando diretamente essa lei, né, Cleiton? Sim, E aí, veja, olha o que acontece nessa altura, né? Que Newton compreendendo as leis do movimento, né? Ele usou agora ele já tá, ele pode ousar a desafiar qualquer problema de física, né?
É isso que ele acaba tendo essa sensação, né, provavelmente. Opa, peraí, eu percebi os segredos da natureza agora, né? Então agora eu vou conseguir explicar todo e qualquer fenômeno, né? Como esse, né? Aquela Sim. ideia, né, de que, nossa, agora é um indivíduo, né? É uma pessoa, né? Que vai Sim. compreender essas. Pensando, por exemplo, na própria imagem mesmo, né? Então vamos imaginar, por exemplo, o mar ali atrás da figura de Isaac Newton. Você sabe que tem um efeito de maré, né? Então, o que efetivamente faz com que haja o movimento das águas oceânicas, né? É a atração gravitacional da Lua sobre a Terra, né? Então, na mesma proporção que a Terra atrai gravitacionalmente a Lua reage e atrai também gravitacionalmente a Terra. Só que, obviamente, qual que é o efeito que você observa que a Lua gera na Terra? É o efeito de maré. Então, é um dos efeitos, né? Então, isso é importante porque na mecânica newtoniana, né, que é o que a gente trata aqui, né, a chamada mecânica clássica, ela leva em consideração que essas interações acontecem instantaneamente, né? Então, essa é uma limitação dessa teoria que o Newton constrói, que é a ideia de que, por exemplo, a Terra sente a presença da Lua e a Lua sente a presença da Terra simultaneamente, né? O modelo está limitado a essa situação. Então, por exemplo, a ideia seria, se eu perturbasse o movimento da Lua por algum motivo, imediatamente a Terra saberia que essa perturbação ocorreu. Hoje, isso é algo que teve que ser passado assim para frente, né? Vamos ter que aceitar essa ideia, né, de que essas interações são instantâneas, né? Então, o Newton teve que, isso é uma coisa que ele não conseguiu resolver na época e teve que admitir assim. Mas foi muito importante porque para a física de grandes corpos, né, ou mesmo para a física do nosso cotidiano, né, a maneira como nós interagimos com o mundo a partir dos nossos sentidos, essa mecânica newtoniana é mais que suficiente para a gente lidar com esse universo e pôde construir, podemos fazer a primeira revolução industrial e tudo mais, né? Então isso foi incrível, né? E daí a importância, né? Não é à toa que Newton ganha tantos títulos, né? E se torna uma figura tão importante de sua época, né? Ele Então, chegou a Newton ser agora o presidente da Academia Real, né? De Londres, né? Royal Sociedade Real, né? Society, né, na Inglaterra, Real, exatamente. Sociedade Real, né? Bom, Isso. Então, Newton, ele entendeu o universo, né, podemos dizer assim, né, melhor do que qualquer pessoa antes dele, né, porque ele conseguiu costurar, né, essas interpretações que o Galileu tinha feito, as observações do Kepler também faz parte dessa composição, né, e agora merece atenção, né, uma atenção especial no que ele vem desenvolvendo, né. E ele teve, a partir daí, muitos seguidores, né, então imagina, né, foi uma revolução, né. Então, as respostas, né, pertinentes ao que se compreendia no passado, né, agora vai permitir formular perguntas, né, que vão entender o que vai acontecer mais à frente, né, futuramente, né, que é o que a ciência propõe no fundo, né, você parte de respostas do que você tem do passado, né, e você dá um passo adiante, né, então você desenvolve perguntas que vão levar você para desenvolvimento futuramente, né, então a ciência vai caminhando assim, né, ela tem as respostas do passado, faz perguntas para o futuro, e aqui no presente você vai construindo essa narrativa toda, né? Então, perguntas pertencem ao futuro, é isso que eu quero dizer, né? E as respostas ao passado, né? uma frase que um professor na faculdade falava pra gente, que dizia o seguinte, que o passado é a chave do futuro, né? Ah, legal, essa ideia é legal. Eu acho que é mais ou menos o que você quer dizer. É, verdade. Tentar uma frase mais poética, né? Bom, Isso é bacana, né? vamos falar da famosa lenda da maçã agora, né? Reza a lenda que Newton estava embaixo de uma macieira e caiu uma maçã sobre a sua cabeça. E a partir daí ele teve a brilhante ideia da gravitação, né? Inclusive, cara, essa macieira, né? Nesse ponto que diz onde aconteceu essa história, existe uma macieira e as pessoas visitam esse ponto, tava pesquisando essas coisas. Enfim. Lá no mausoléu, né, onde ele está, né? Lá tem. Mas
plantado depois, né, provavelmente. Mas fazer alusão é muito importante. Parte do nosso conhecimento é construída a partir de simbologia, né? Então é isso que é importante deixar claro, né? Que independentemente de ser ou não ser, né, aquela situação que você descreve, mas existe um valor simbólico, né, em você fazer uma descrição assim. A mesma coisa da ideia da experiência do Galileu ter subido a Torre de Pisa. Pô, a Torre de Pisa é a cidade onde ele vivia, então a torre era uma coisa simbólica ali, né? Então, opa, vamos fazer uma alusão a isso, né? Então imagina, vamos supor que um primeiro professor na época, ao falar dos trabalhos do Galileu, usa como alusão a ideia dele ter subido a Torre de Pisa. Aí o aluno conta para uma outra pessoa, daqui a pouco parece verdade, né? Então é esse tipo de narrativa que acontece. Isso é importante, porque o importante é que a explicação do que é a gravidade se faz a partir de uma coisa simbólica como essa. Dessas Né? alusões, né? Mais em conta. Né? Então as alusões e querendo ou não, é um belíssimo exemplo, né? Sim. É algo que chega a ser até, digamos assim, incontestável, né? O que fez a maçã cair, né? Então, tipo, porque isso acontece o tempo todo, né? Nós professores percebemos isso, né? Que o tempo todo a gente vai construir, a gente vai explicar uma coisa para o estudante, a gente faz uma alusão que a gente pensa na hora, né? Se essa alusão for muito legal, se ela de fato cativou muitos alunos, eles vão reproduzir. Só que na terceira e quarta geração isso é uma verdade. Bom, e para finalizar, vamos falar da ótica, né? Na verdade, eu acho que todos os trabalhos dele foram assim dignos de um prêmio Nobel, embora nem existisse isso nessa época, né? Foram algo assim num nível assim de brilhantismo extremo. Mas a ótica em si, eu tenho um apreço muito grande por ela, né? Porque até então ele partiu do nada, né? Ele não tinha a base que ele tinha da mecânica para poder trabalhar com a ótica, né? O que eu vi a respeito é que, bom, nós sabemos que tem um livro árabe, né, de mais de 1000 anos, que falava sobre a ótica. Eu não sei até que ponto Newton teve contato com esse livro, desse árabe, né? Ele teve acesso na universidade, né? Porque na biblioteca na Universidade de Cambridge ela era bem completa, assim como eram nas universidades italianas, né? Provavelmente ele deva ter tido, né? Há quem diga que não, mas eu também tenho minhas dúvidas, né? Mas de qualquer forma também, para quem não sabe, ele era uma pessoa muito religiosa, né? E ele era um estudioso de cabala. Para quem não sabe o que é cabala, é aqueles códigos secretos que as pessoas tentam procurar nas escrituras sagradas, né? É uma prática religiosa que deriva do judaísmo, né? Da religião judaica. E aí, há quem diga que muita coisa da ótica ele acabou extraindo, né, dos seus estudos de cabala. Como, por exemplo, se você pegar o primeiro capítulo da Bíblia, que fala de Gênesis, né, então faz a alusão que no início tudo era escuro e a face de Deus pairava sobre a água, e a partir daí que ele vai tendo, né, as suas ideias sobre ótica, mas tudo de uma maneira geral não dá para saber, né? São coisas que você vai lendo, pesquisando sobre ele, você vai encontrando. Mas efetivamente. Sim, é a simbologia que está por trás, né? Cativante, né? Porque seria fascinante imaginar que uma pessoa não tivesse acesso a informação alguma, né, sobre um outro conhecimento desenvolvido por outros povos e achar que ele deduziu isso a partir da cabeça dele, né? Então isso seria fascinante imaginar, né? É aí que fica a dúvida, né? Será que Newton, por exemplo, algumas coisas foi realmente da cabeça dele, né? Até então ninguém nunca nem tinha cogitado. Enfim. É porque isso é comum, isso acontece muito quando um povo precisa, uma sociedade, você pensa, o povo inglês, né, precisa vangloriar os seus personagens, assim, desde a área científica, na área da literatura, né? Então isso também acontece, por exemplo, com outros personagens da história. Se você pensar na questão do William Shakespeare, né, ele descreve em suas obras, em suas peças, né, teatrais, coisas que aconteciam na Itália, por exemplo, na região que a gente hoje chama de Itália, né? Aí o pessoal fala, mas o William Shakespeare nunca esteve na Itália, nunca saiu da região da Inglaterra. Como é que ele sabia?
ele tirou isso do nada e fica esse fascínio, né? Não, alguém contou para ele. Se ele não leu livro nenhum sobre a Itália, ele não leu. Ele foi para um pub, não sei, algum lugar, não tem como adivinhar, né? Mas é fascinante quando você vê os documentários e as histórias fazer esse tipo de fascínio, né? Como se o cara tivesse construído uma ideia de mundo partindo daquele povo, que é o povo inglês, né? Então, se tivesse, por exemplo, outros personagens, né, em outros lugares do mundo, os outros povos iam fazer algo parecido também para mistificar as pessoas que compõem a sua nação, né? É interessante isso. Faz parte. Isso é inerentemente humano. Basicamente, Newton estudou a natureza da luz, né, na ótica. Ele estudou a decomposição da luz, teve uma experiência bacana que ele fez, que foi o famoso disco de Newton, né? Só que, obviamente, que devido à pigmentação e à distribuição das cores, ao girar o disco, ele nunca conseguiu chegar no branco e também não vai conseguir, porque é algo extremamente difícil, você teria que trabalhar com pigmentos de cores puras e numa velocidade de rotação adequada. Mas ele chegou num cinza bem clarinho, assim, né? Então já é aceitável, né? É aceitável porque, na verdade, ele parte da situação inversa, né? Que foi o caso do desenvolvimento do prisma, né? Que são objetos ópticos, né? Que você pode fazer à base de um corpo transparente, como o vidro, né? Só que você faz ele com faces que não são paralelas entre si, né? Então, um cubinho seria um objeto, por exemplo, um cubinho de vidro seria um objeto com faces paralelas, né? Mas se você fizer um triângulo, né, uma pirâmide, por exemplo, aí você tem faces não paralelas. Newton já sabia que se ele conseguisse observar a luz atravessar caminhos com comprimentos diferentes, né? Então, numa parte do prisma, a luz caminha um caminho mais longo, né? E na outra parte, ela faz um caminho mais curto, né? Então, ele conseguiu perceber uma maneira de separar, né? O espectro das cores, né? Da luz do sol, né? Que é a luz de cor branca. E ao projetar isso sobre uma superfície, por exemplo, sobre uma mesa, vamos supor, uma parede, né? Ele poderia ver as cores que você entende como as cores do arco-íris, né? Que compõem a luz branca, né? E você pode estipular que as cores do arco-íris são 7, né? Desde o vermelho até o violeta. Mas esse número 7, né, ele não faz sentido na natureza, porque, na verdade, você tem uma infinidade de variações do vermelho, uma infinidade de variações do amarelo e assim por diante, né? Então, mas você, baseado nessa coisa simbólica, né, que o número 7 é muito representado em muitos lugares, né? Então, desde a Bíblia você vê o 7 aparecer em tantos lugares, né? 7 dias, 7, né? Essa coisa toda. Igual o Adriano falou dessa coisa da cabala, né? Da coisa cabalística, você também tem esses números aparecer. Então, vou chamar de 7, né? Então, são 7 cores aí. Não, e ele foi além disso, né? E após realizar essa experiência, ele usou um filtro, né? Então, por exemplo, ele usou um filtro deixando passar só a luz vermelha. E aí as outras cores o filtro segurou, né, obviamente. E ele passou essa luz vermelha por outro prisma, porque ele queria saber se existiria uma nova decomposição. E ele percebeu que, na verdade, não, né? Que você só consegue decompor uma vez, porque é aquela cor, né? Mas, por outro lado, ele percebeu que ao a luz passar, a luz vermelha passar pelo segundo prisma, ela sofria uma mudança na sua direção, né? Isso. Por conta então, do ângulo do prisma, né? Perfeito. Só que engraçado que na tecnologia atual, né, você pode ver que você separou na verdade, quando você chamou de vermelho, na verdade existem vários vermelhos, né? É que a olho nu não está percebendo, né? Então, na verdade, você vai poder hoje, né, com a tecnologia hoje, enxergar mais decomposições, só que, na verdade, é decomposição em cima de um conjunto de várias cores vermelhas, né? De um comprimento de onda específico, né? Aí você pode chegar até a menor unidade, que seria um único comprimento de onda, né? Que a luz tem, né? Então, quando você chegar nesse único comprimento de onda, aí você não decompõe nada mais mesmo, né? Você chegou na unidade, né? Da luz, né? Na sua menor parte. Então, isso é interessante de pensar. Então, foi, na verdade, um experimento como esse, só que, claro, igual o Adriano mostrou, né? Ele parou ali, né? Ele decompôs as cores do arco-íris, viu que as unidades de cor vermelho, amarelo não eram mais decompostas, né? Só sofria mudança de direção. Então é isso que a gente entende que o Newton fez. Aí, claro, ele vai tentar depois, através de pigmentação, né, com a história do disco, né, do disco de Newton,
ele vai tentar fazer o contrário, eu vou tentar misturar de novo, né? Eu quero misturar as cores arco-íris de novo e ver se eu recomponho, né? Faço a recomposição da luz branca, né? E ele consegue fazer isso. Você pode dizer que não foi com a eficiência que a gente poderia conseguir hoje, mas ele intuiu isso, né? Então, isso já foi suficiente para ele construir a ótica conhecida até então. Ok. Bom, então é isso, né? Acho que a gente já explorou bastante. Acho que provavelmente no próximo a gente vai ter que voltar, porque não Sim, tem tem que falar como, da né? mecânica propriamente dita do Newton, né? A gente vai falar, porque ele é a base, gente. Ele é a base da física que a gente conhece hoje. Então Né? não dá para fugir muito disso, Ela né? está aí com seus 400 anos de idade e ela funciona muito bem. E essas viagens que você vê dos astronautas indo para o espaço, essa que aconteceu recentemente, por exemplo, né? Que foi lançado pelos Estados Unidos, ali é só as leis de Newton que estão ali, tá certo? Ali não precisa ainda do trabalho que vai acontecer no século XX, nos trabalhos do Albert Einstein. Ali basta as leis de Newton, você leva o homem até a Estação Internacional ou mesmo a Lua. Né? Sensacional. Bom, Cleiton, então, obrigado. Agradeço demais a sua participação. Tem sido bastante bacana esses bate-papos. Na verdade, pessoal, uma coisa importante para falar para vocês é que, assim, esses bate-papos, né, que nós estamos tendo, é apenas concepções que nós temos, não é nada formal, é uma conversa de físicos falando sobre física, né? Se você quiser algo mais formal, algo mais matemático, com aquela visão toda, você vai procurar nos livros didáticos e em outros sites, né? Mas, de qualquer forma, eu espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. E é isso aí, né? Nos encontramos Obrigado pelo convite novamente e vamos continuar. Essa jornada só está no comecinho. Ainda tem a parte 3, 4, 5, 6 e por aí vai. Bom, gente, não tem jeito. então eu me despeço aqui, muito obrigado. Até mais. Até mais, Cleiton. Obrigado por mais uma participação. Ok, até mais. Tchau, tchau, galera. Falou.